Som. Som. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Bom dia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. O pastor Paulo está viajando, vou conduzir os irmãos aqui na liturgia. Peço para vocês ficarem em pé, vamos fazer a leitura do texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 34, versículos 3 e 4. Vamos ler juntos? Engrandeceram ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, o salmista nos convida a bendizer a Deus e exaltar o nome dele. Mas por que ele faz isso? Porque ele chamou a Deus e Deus o livrou de todos os seus temores. O salmista não diz que Deus livrou das adversidades, das perseguições, dos sofrimentos. Deus apenas tirou o medo dele. Quanto mais tememos a Deus, menos medos nós teremos de todas as outras coisas.
teremos menos medo da escassez, menos medo do sofrimento, da doença, porque quando conhecemos a Deus, nosso coração é preenchido pela sua paz, independente das circunstâncias. Então, vamos fazer uma oração de adoração a Deus. Pedir para a irmã Palmira conduzir essa oração, por favor. Continuemos em pé. Porque
sempre. Amém. A igreja pode sentar. Vamos fazer a leitura do capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o convite do Evangelho é um convite para morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, morrer para o ego egoísta, morrer para uma vida autocentrada, que só pensa em si mesmo, e ter a plena convicção de que Cristo vive em nós, e agora nós vivemos para Ele. Ele viveu uma vida de entrega a Deus e aos outros, e nos convida a viver como Ele viveu. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração de confissão, onde vamos confessar os nossos pecados a Deus. Como muitas vezes pensamos apenas em nós mesmos, devemos orar agora como João Batista orou, que eu diminua e Cristo cresça. Amém. Para que eu não viva mais, mas Ele vive em mim. Vou solicitar um breve período de oração silenciosa e depois pedir para o presbítero Paulo fazer uma oração pelo silêncio. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na sua presença estamos para louvar e engrandecer o seu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui na sua casa, louvando, cantando louvores, reunido com os irmãos, aprendendo a cada dia mais e mais de Ti. Esteja ainda com cada ato deste culto, esteja com a mensagem que será proferida, que a mensagem não venha voltar vazia em nossos corações, mas que ela venha fazer guarida nas nossas vidas. Nos guarde, esteja conosco, esteja com a nossa semana, que os nossos louvores cheguem até a Ti como um aroma agradável. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se amo
colocar em pé novamente, por favor. Vamos fazer a leitura do texto bíblico de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler o versículo 6 e os irmãos leem o versículo 7, por favor. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, o convite do Evangelho é simples, crescer em gratidão. O problema é que a queda foi a falta da gratidão e satisfação em Deus. Agora, em Cristo Jesus, o convite é para a gratidão. Agradeça agora a Deus por meio dos seus dízimos e oferta. É o momento da gente entregar nossas ofertas. Aqueles que vieram preparados podem ofertar ali atrás. Também tem o Pix da igreja. Vou pedir para o presbítero José Carlos fazer uma oração de gratidão a Deus. Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, pelo dia, pela noite que passou, por esse dia que chegou, e por mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui reunidos, uma porção do teu povo reunido nesta manhã. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, por esse sol que brilha, pela salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, nós não temos, se fosse escrever aqui, ó Deus, não tem livro que caiba, ó Deus,
as graças e as misericórdias e as bondades do Senhor nas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas ainda, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo trabalho, pela saúde, por tantas outras coisas, ó Deus, que não temos palavras, conforme já disse. Ó Deus, nós queremos continuar na Tua presença nessa manhã, ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada atividade desse culto, ó Deus. Que seja para a Sua honra e glória, porque só o Senhor é digno de todas as maravilhas, de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós somos muito felizes, porque o Senhor é o nosso Deus. É um Deus que cumpre as Suas promessas. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. A igreja pode se sentar. Dando sequência à nossa série de perguntas do livro do Breve Catecismo, a pergunta de número 72 diz: o que proíbe o sétimo mandamento? Vamos ler juntos? O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Referências em Mateus 5:28 e Efésios 5:3 e 4. Queria chamar aqui na frente as crianças e a professora dessa manhã. Nesse momento, vamos fazer uma oração pelas crianças, pedir para nossa irmã Leni orar por elas. Queria convidar o nosso seminarista Kenny. O seminarista Kenny é ali do Almirante Tamandaré, né? Veio nos prestigiar com a palavra hoje. Vamos orar pelo Kenny? Senhor, te agradecemos pela vida do Kenny, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, abençoe o ministério dele, Senhor. Engrandece esse homem, Pai, que ele possa crescer em seu amor, Senhor. Age na vida dele, Senhor. Que o ministério dele prospere, Pai, que ele pregue as Suas palavras, Senhor. E que ele engrandeça o Seu nome em todas as atividades dele, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que ele seja somente um instrumento agora, Senhor, que Você esteja falando conosco através dele, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse tempo. Bom, eu gostaria de me apresentar, mas eu preciso só abrir aqui, que senão eu vou me perder. Homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas não os homens comuns, né? Amém, meus irmãos. Meu nome é Kenny, eu sou natural, talvez alguns conheçam, lá de Colônia Vitimarsum, a colônia dos menonitas lá. Acabei que eu traí o movimento menonita lá e me tornei reformado, né? Mas eu sou natural de lá, meus pais ainda vivem lá, nós frequentamos ali muito a região, temos assim um grande apreço pelo lugar. Eu sou casado, né, eu tenho 2 filhos, sou casado com uma baiana, então isso é mais uma quebra de paradigmas para os alemães menonitas. Parece que o Senhor tem uma mania de fazer as coisas na minha vida assim um pouco diferentes, né? E nós temos 2 filhos, a Emanuele, que me acompanhou hoje aqui, alguns talvez a viram, e o Peter. O Peter ficou em casa com a minha esposa, ele ainda tem 3 anos, está bem novinho e acabaram ficando em casa. E é uma honra, uma alegria, né, e também uma grande responsabilidade trazer a palavra, compartilhar a palavra com os irmãos aqui. Né, eu faço parte da igreja presbiteriana lá de Almirante Tamandaré, pastor João Assir. Talvez alguns o conheçam aí.
E, inclusive, trago um abraço da igreja aí para os irmãos que se sintam aí acolhidos por nós também, ou se sintam abraçados por nós lá em Almirante Tamandaré. E atualmente eu estou cursando o seminário, também trabalho como professor, tradutor, né, eu trabalho com inglês e alemão. Graças a Deus eu aprendi alemão de casa, então não é tão complicado assim para quem já nasce falando, né? Mas tudo pela graça de Deus, e é uma alegria poder servir com isso também. Quando o pastor reverendo Paulo me chamou, né, para trazer a palavra aqui, eu fiquei até feliz e aliviado, porque até onde eu sei nós estamos seguindo meio que as mesmas séries, os mesmos temas. Então, domingo passado eu trouxe a palavra na nossa igreja, onde, se nós estamos seguindo a mesma ordem, o tema era sobre Deus chamar aqueles, ou Deus convocar aqueles que são os improváveis. E dentre esses improváveis nós temos duas pessoas aí destacadas, né? Entre muitos outros, mas duas pessoas que recebem o nosso destaque são, provavelmente a gente pode pensar em Paulo, né, como um apóstolo improvável, né, alguém perseguidor da igreja, alguém que respirava ódio contra os cristãos, é assim que inclusive ele é descrito em um dos textos bíblicos, né, fomentava ódio contra os cristãos. E ao mesmo tempo nós também temos um improvável, entre muitos outros, lá no Antigo Testamento, Abraão, o improvável, que recebeu a promessa. Não é isso que nós vimos na EBD hoje? Por meio de uma promessa dada de Deus a Abraão, nós colhemos a bênção dessa fé. A fé que foi dada a um improvável. E hoje, seguindo o nosso caminho, nós vamos trabalhar sobre os comuns. Deus convoca pessoas comuns, pessoas ordinárias, com uma vida ordinária, comum. E o nosso texto que nós iremos tratar é o texto de Mateus 4, do 18 ao 22. Mateus 4, dos versículos 18 ao 22. Amém? Vou ler o texto aqui, está em versão Almeida, Revista Atualizada, mas os irmãos podem acompanhar aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e os seguiram. Irmãos, imaginem que, não conheço o contexto dos irmãos, não conheço o contexto de trabalho, mas imagine agora que você está na presidência de uma empresa de publicidade. Uma empresa que faz todo o agenciamento, todo o trabalho de publicidade de outras empresas, de produtos. Imagine que os irmãos estão à frente aí na gerência, na presidência dessa empresa. E não sei por que cargas d'água, com o perdão da expressão, fecharam um contrato com os senhores para fazer uma pequena empresa de refrigerantes, assim, com 5 funcionários. Imagine aí, a Cine aqui de Curitiba, né? Vamos pegar uma empresa assim que vai ser, assim, bem menor que a Cine. Algo pequeno, uma empresa pequena de refrigerantes, emergente ali, com apenas 5 funcionários. E a sua empresa de publicidade fecha um contrato com essa empresa de 5 funcionários, e a tarefa é tornar essa pequena empresa de 5 funcionários mais conhecida e mais famosa do que a Coca-Cola. Que missão, não é verdade? Que grande missão.
Diante desse desafio tão grande, quem você escolheria para compor essa sua equipe? Quem seriam as pessoas que você chamaria para essa grande tarefa, longa inclusive, árdua, com muitos esforços? Quem você chamaria? Provavelmente você chamaria, porque eu chamaria, os profissionais mais renomados da área. Provavelmente seriam aqueles mestres da publicidade, provavelmente os especialistas em marketing e comunicação. Esses fariam parte da minha e muito provavelmente da sua equipe. Afinal de contas, nós estamos elevando uma pequena fábrica, uma pequena empresa de 5 funcionários e nós queremos lançá-la a um nível global. Mas parece que quando nós observamos a matemática do reino de Deus, ela funciona um pouco diferente. Como temos observado, Deus chama os improváveis, Deus chama os incapazes, e Deus chama também os comuns, aqueles. Como eu e você, no nosso dia a dia, com os nossos trabalhos, nós observamos que o ministério de Jesus também não foi diferente. Vemos que ali Jesus funciona, ou Jesus age de maneira completamente contrária àquilo que o mundo sempre nos propõe. Ao iniciar a missão, a maior missão da história, da expansão do Evangelho agora, a expansão do reino de Deus, não apenas a um povo, mas agora a todo mundo, Cristo não escolhe sacerdotes famosos, grandes filósofos reconhecidos ou líderes muito influentes. Ele chama pescadores. Homens comuns, trabalhadores, simples, ocupados em suas atividades diárias, com defeitos, limitações e fraquezas, assim como nós. Que por um chamado que tiveram em suas vidas, foram transformados e se tornaram instrumentos extraordinários do propósito de Deus. Cristo chama pessoas comuns. No versículo 18, nós vemos ali que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia, e então ele viu 2 irmãos, Pedro e André. Pedro, em outros evangelhos, é chamado também de Simão, e Jesus o chama de Pedro. Pedro, ele é um homem assim bem notório na Bíblia, nós sabemos um pouco mais dele sobre a sua personalidade, sobre a maneira de como ele se comporta. Mas a verdade é que esses 2 homens, eles chamam a nossa atenção, ao primeiro olhar, por causa da sua simplicidade. Pedro e André estavam ali, lançando redes ao mar. Um outro texto lá de de Lucas, irá dizer que Jesus até tem um momento com eles ali, onde há uma pesca maravilhosa, mas eu não quero me ater àquele evangelho, porque ali a ênfase daquele texto, daquela passagem, vai tratar do milagre de Jesus, da grande pesca, daquilo que Jesus fez. Mas nesse texto aqui, o que me chama a atenção é que Jesus está falando da eficácia do seu chamado. O Evangelho trata da eficácia do seu chamado e da transformação imediata que esse chamado gera. Pedro e André eram pessoas simples lançando redes ao mar em seu barco. Não eram homens extraordinários, não eram famosos, nem grandes filósofos e nem grandes rabinos. No máximo, eram pequenos empresários. Tinham os seus barcos e o seu trabalho. Eles não eram homens diferentes de nós, eram trabalhadores comuns, vivendo as suas vidas assim como nós. Não sei se os irmãos têm conhecimento sobre pescaria. Geralmente os homens têm mais conhecimento sobre pescaria, né? A gente gosta de pescar ou de ir para o interior, em algum rio, assim, né? Pescar. Lá em Vitimarsum a gente gosta muito de pescar. Lá na casa do meu pai tem um lago, então, mas lá é fácil, né? A gente sabe o que tem lá dentro. A gente sabe que uma hora vem, né? Mas a vida de um pescador comum naquela região, e principalmente naquela época, não era uma vida simples. Era uma vida de muito trabalho. Gastavam as suas noites no mar pescando, né? Ou então saíam muito cedo de madrugada para pescar. Né? Esse tempo em que eles estavam ali de dia, então já era o momento do retorno, de limpeza de redes, de costura. Né? Não era uma vida fácil, não era um trabalho fácil. Não era um trabalho muito limpo, era um trabalho comum. A gente poderia equiparar os nossos empregos, nossos trabalhos comuns que nós temos por aí hoje. Assim,
era o trabalho deles. A gente poderia dizer que se eles não fossem citados aqui nesse texto, se eles não se tivessem tornado discípulos de Jesus, eles seriam ou passariam desapercebidos no anonimato, assim como outros que não são mencionados, né? Pedro, com o seu caráter impulsivo, Pedro, um homem explosivo, para frente, né? Falava antes de pensar, frequentemente agia pela emoção. Era o primeiro a perguntar, o primeiro a tentar responder perguntas, era o primeiro a agir. Esse era Pedro. Né? Corta a orelha de um soldado, ele fala demais, e era Pedro. Curioso, tudo ele queria saber. E talvez nós podemos nos identificar como Pedro. Talvez nós podemos pensar assim, rapaz, eu acho que eu sou meio Pedro, né? Eu penso assim de mim. André, seu irmão, já era mais discreto, muito menos destacado, não é muito citado nos textos bíblicos. Na maior parte das vezes, André ele aparece nos evangelhos como a sombra do irmão mais velho. Já era talvez uma pessoa mais tímida, não se preocupava muito em estar à frente, ou era ofuscado pelo irmão, né? O irmão tão agitado, tão à frente, acabava ofuscando o irmão mais novo. Assim eram eles, Pedro e André. Já Tiago e João, eles também tinham as suas falhas. João, muito conhecido por nós como o apóstolo do amor, nem sempre foi assim. Em Lucas 9, João e Tiago desejam que desça fogo sobre os samaritanos. Não sei se os irmãos lembram desse episódio, mas são eles, o apóstolo do amor e o seu irmão, perguntam a Jesus, o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo sobre Samaria? Parece que não amavam tanto assim. Quando nós olhamos em outro momento lá no texto de Marcos, capítulo 10, nos versículos 35 a 40, nós vemos que eles também têm as suas ambições. Homens ambiciosos, eles queriam um lugar de honra ao lado de Jesus. Eles com a sua mãe vêm ali e perguntam para Jesus, olha, o Senhor não poderia nos dar um lugar de honra, ou dar um lugar de honra para os meus filhos, um sentar-se à direita, outro à esquerda do seu trono, quando o seu reino vier. Eles eram homens de ambições, e talvez não tão bem orientados assim. Esses homens não são extraordinários, eles são homens comuns, com vidas comuns e problemas comuns. O chamado de Cristo não acontece por causa das suas capacidades naturais. Assim também não acontece por causa das nossas capacidades naturais. Pessoas não são chamadas por Cristo por uma posição social ou algum tipo de qualificação especial. Somos apenas pessoas. Ele chama pessoas não por aquilo que elas sabem fazer, ou por aquilo que elas poderiam fazer, ou por aquilo que elas têm de muito bom, por causa da sua grande desenvoltura, porque sabem falar bem, têm um vocabulário muito bonito, um vocabulário polido, ou porque sabem escrever grandes textos. Não. Ele os chama segundo a sua soberana graça e nada além disso. A história da redenção ela é repleta de pessoas comuns, as quais Deus escolhe para manifestar o seu poder. Cristo não procura pessoas perfeitas, ele chama pescadores e ele chama pecadores. E essas pessoas as quais Cristo chama, essas pessoas ele transforma. Ontem eu estava assistindo um filme com a minha filha, aliás, com os meus dois filhos, mas o meu filho mais novo não presta muita atenção em filme, E eu não queria assistir um filme qualquer, que sempre se assiste, é desenho e tudo mais. E eu falei, filha, vamos assistir um filme bem diferente hoje, assim. Ela falou assim, que filme nós vamos assistir? Vamos assistir o filme sobre Martinho Lutero. Ela já tem 9 anos, já consegue entender um pouco mais, e o filme ele não é assim, não tem cenas assim muito de violência, tudo. Eu falei, vamos fazer um teste, e vamos assistir. E uma das coisas que chamou a atenção da minha filha foi a alegria do príncipe quando ele recebe a Bíblia traduzida em alemão. Ele foi transformado por aquilo, assim, a alegria dele, E eu fiquei pensando assim, Lutero, um homem comum, formado em direito, podia ter a sua vida comum, trabalhar na sua área, de repente ele entende o chamado de Cristo, ele entende, se torna monge agostiniano e Deus faz uma obra tremenda. Por meio de um homem que, inclusive, aos olhos dos clérigos, nem poderia gerar tanto transtorno.
a coisa começa a tomar forma e aquilo cresce, e daqui a pouco toda a Europa está tomada por um movimento que Deus iniciou com um homem comum, um simples homem comum que estava servindo ao Senhor. Assim Deus nos transforma. Cristo, ele dá um novo propósito também para pessoas comuns. No versículo 19, Cristo diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Jesus não apenas chama esses homens, ele redefine completamente o propósito das suas vidas. Aquilo que era comum, agora se torna algo extraordinário. Então o meu e o seu trabalho, que é muito comum, meu trabalho de dar aula de inglês, de traduzir textos, de traduzir palestras, esse trabalho é um trabalho muito comum. Mas quando o Evangelho nos alcança, esse trabalho comum ele é radicalmente redefinido. E tudo aquilo que para nós era apenas um trabalho, agora tem um propósito. Jesus traz um propósito novo àquilo que eu estou fazendo na minha vida comum, ordinária. Eles continuariam utilizando as características desenvolvidas em sua profissão, a perseverança, a disciplina, a paciência, né? Quem é pescador sabe que exige paciência, né? Às vezes você está lá e não vem, né? E o peixe não vem, ou então você joga a rede e não tem peixe naquela área, e você fica ali, cansando, né? Então essas habilidades, a sua perseverança em voltar dia após dia ali para buscar os peixes, né? Ou então, quando Jesus fala para ele, lança a rede, ele fala assim, olha, Senhor, eu vou jogar porque é o Senhor quem está pedindo, mas hoje a coisa não está legal. Né? Então, são habilidades, paciência, perseverança, trabalho árduo, isso não deixaria de ser utilizado. Mas agora isso tem um novo significado, agora isso serve para um novo tempo. Agora, tudo recebia um significado maior. Antes, eles pescavam peixes. Agora são chamados a ser pescadores de homens. Agora, eles fariam parte de algo muito maior. Fariam parte da missão do próprio Deus em resgatar os seus. Observe que, ao mesmo tempo, Jesus também não diz assim, façam-se pescadores de homens. Ou seja, vão lá pescar homens agora. Se virem lá, né? Jesus não faz isso. Jesus ele diz assim, eu vos farei. Cristo transforma. Cristo os transformou. Não estava ligado às suas capacidades, mais uma vez, mas sim a transformação dele, a transformação que ele traria em seus corações. Cristo os transformou naquilo que eles deveriam ser para que o seu propósito se cumprisse. Eles foram afetados por uma realidade que transformaria não apenas as suas vidas, mas tudo aquilo que eles fizessem. Agora, isso era transformado para uma eternidade. A transformação, porém, ela não foi da noite para o dia. Muitas vezes nós pensamos que Deus só usa pessoas que possuem grandes habilidades excepcionais. Entretanto, o Senhor frequentemente toma aquilo que nós já somos e redireciona as nossas vidas para a sua glória. Aquilo de mais comum. Agora, para o reino, agora, por causa do Evangelho, por causa da transformação de nosso coração, aquilo é transformado, aquilo é agora utilizado de uma outra maneira. Ele transforma a vida ordinária, comum, em um instrumento para a sua glória. Ele transforma as nossas habilidades em instrumentos para o seu reino. Cristo transforma aqueles que o seguem. E então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Cristo, ele exige resposta. E é dois pontos que eu gostaria de tratar nesse último trecho, que diz assim, a resposta dos discípulos ela é imediata. Eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Os discípulos, João e André, já conheciam a Jesus. Eles já tinham visto Jesus antes. Se nós formos lá para o Evangelho de João, quem apresenta Pedro a Jesus é o próprio André. André já era discípulo de João Batista. E então ele conhece a Jesus, ele vê e ele volta, avisa Pedro, olha, encontrei o Cristo. Né, e tudo mais, e aquilo, tudo bem, que bom, né? Parece que Pedro faz, tá bom, que bom que você encontrou.
né? E eles continuam trabalhando, mas só à medida em que Jesus chega e os chama, é que uma resposta imediata acontece. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós não devemos ficar em uma inércia. Nossa vida ela deve responder a esse chamado. Nós devemos seguir a esse chamado. Nós devemos, de maneira ativa, viver de acordo com essa nova realidade que Jesus nos chama. Mas também é preciso ter a consciência de que a resposta instantânea, ela não significa uma mudança instantânea. Nós somos chamados, mas nós não somos da noite para o dia agora, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos irrepreensíveis, nós nos tornamos, né, até seria bom, né, nós já seríamos assuntos aos céus e nós não teríamos mais nenhum problema. Mas a realidade não é assim. Nós fazemos parte, nós iniciamos, ou Jesus inicia em nós agora uma mudança gradual. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos bons o suficientes para a obra de Deus. Cristo nos transforma. Responder instantaneamente não significa que a mudança será instantânea. Os discípulos, eles não se tornaram perfeitos naquele instante. Inclusive, o que eu mencionei sobre Pedro, sobre ele ser inconstante, sobre o seu temperamento, sobre a sua... né, ele ser violento, inclusive, né, cortar a orelha de um soldado, tudo isso... Não foi depois que ele já foi chamado, ele já caminhava com Jesus. Momentos assim aconteceram durante a caminhada com Jesus. Então Pedro continua sendo inconstante, aquilo ainda não tinha sido transformado. Tiago e João, a mesma coisa, caminhando com Jesus, eles ali ainda tinham as suas ambições, eles ainda tinham o seu desejo de querer ser grande, né, de querer dominar de alguma forma junto com Jesus ali, né, não tinham a percepção do que era verdadeiramente o reino. Todos eles ainda passariam por um longo processo de transformação e amadurecimento. Mas agora algo diferente. Agora eles estavam seguindo a Jesus. O chamado de Cristo, ele inicia uma transformação progressiva em nós. Não acontece da noite para o dia, mas é um processo de amadurecimento. Quando nós observamos os discípulos no começo dos evangelhos e depois nós os vemos ali após a ressurreição no livro de Atos, nós percebemos que eles eram homens completamente diferentes. Pedro, antes um homem instável, agitado, inconstante, como eu já mencionei, agora torna-se um pregador corajoso. Ele assume a liderança dos discípulos e a sua pregação gera uma conversão em massa. A primeira pregação relatada com uma conversão em massa é por meio de Pedro. João, antes conhecido por ser impetuoso e ambicioso, torna-se agora o apóstolo do amor, que é assim que nós o chamamos até hoje. Homens simples e comuns tornaram-se colunas da igreja. Mas a diferença não estava neles e nas suas capacidades, mas estava em Cristo, aquele que os conduzia. O chamado de Jesus não apenas muda o nosso destino, não apenas muda o destino das pessoas. Antes você não era cristão, você ia para o inferno. Agora você é cristão, você vai para o céu. O chamado de Cristo, ele não nos dá apenas um destino final, mas ele nos dá um novo propósito. Ele nos transforma para uma vida aqui e agora. Essa vida é transformada para a eternidade. Essa transformação, ela acontece para a eternidade. Ainda hoje, Cristo continua chamando homens e mulheres comuns. Pessoas com defeitos, limitações e fraquezas. Ele continua realizando a mesma obra, transformando pessoas comuns para que cumpram os seus propósitos. Muito provavelmente eu e você, muito provavelmente não, com toda certeza, eu e você, nós não seremos Pedro, não seremos João, nem André. Mas Deus, ele cumpriu o seu propósito na vida deles. Hoje nós estamos aqui, nós temos as porções das Escrituras, porque Cristo atuou na vida daqueles homens. Mas Deus também tem um propósito para a nossa vida. Deus também nos chama a viver o seu propósito. Deus também nos convoca a viver e agir conforme a sua vontade. E Ele nos transforma, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Quando nós observamos Pedro, André, Tiago e João, nós percebemos que o que os qualificou para o serviço não foi quem eles eram. Simplesmente não foi quem eles eram, mas quem Cristo é.
O mesmo Senhor que chamou aqueles pescadores, Ele continua chamando pessoas comuns hoje, transformando-as para a sua glória e para a expansão do seu reino. E eu achei interessante que hoje na EBD foi falado sobre isso, né? Sobre a missão da igreja, de levar o Evangelho adiante. Nós somos transformados por Cristo para sermos assim, testemunhas fiéis em nossa vida comum, no nosso trabalho, nos momentos com as outras pessoas, com os nossos familiares. Talvez nós temos familiares que ainda não são cristãos, não conhecem a Jesus, e ali nós somos chamados a responder com o Evangelho. Cristo encontrou aqueles homens vivendo as suas vidas, a sua rotina de maneira tranquila. Eles não estavam pensando em mudar o mundo, em fazer coisas extraordinárias, mas aquele encontro com Jesus mudou tudo. Talvez você esteja servindo ao Senhor há vários anos aqui na igreja já, ou em qualquer outro lugar. Você talvez vem de alguma igreja e nos conhece aqui hoje, nos visita. Talvez você está há muitos anos servindo ao Senhor, mas você ainda sente que você é incapaz ou você é fraco demais para fazer a diferença. E a verdade é que isso é verdade. Apenas por meio de Cristo é que nós somos capacitados. Por nós mesmos nós somos fracos demais. Mas esse texto ele nos mostra que não depende da nossa capacidade, da nossa habilidade, mas depende daquele que nos chama. Cristo ele nos chama, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. E a sua obra, com toda certeza, ela é eficaz e ela é realizada. Talvez você ainda nem esteja servindo a Cristo. Talvez você esteja vivendo a partir dos seus propósitos, dos seus próprios planos, daquilo que você almeja, das suas ambições, da sua carreira. Talvez você já se projetou para daqui a 20 anos quem você quer ser. Talvez você já pense em como você vai se aposentar. Você não está servindo a Cristo, você está com os seus sonhos em mente. Mas o mesmo Cristo que chamou aqueles homens, também continua chamando hoje. E o encontro com Ele muda tudo. Se você ouve esse chamado de Cristo, então largue as suas redes. Abandone o seu autogoverno, abandone o seu egoísmo, os seus pecados. Arrependa-se e siga Cristo. É o que nós podemos fazer. Como cristãos e não cristãos, nós somos chamados a abandonar nossas redes, a largar nosso autocontrole, a abrir mão daquilo que nós consideramos tão importantes para seguir a Cristo. Ele nos dará um novo propósito, Ele nos dá uma nova direção, Ele nos conduz. Assim como esses homens puderam cumprir com o seu propósito, nós também poderemos. Na nossa vida, no nosso dia a dia, ou talvez sim, em missões, em algum lugar distante, aonde Deus nos direcionar, ali nós podemos servir. Eu gostaria de orar nesse momento. Querido Deus, nós louvamos a Ti, Pai. Nós adoramos o Seu bendito nome, nós Te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece. Nós somos pessoas comuns, Pai. Não temos nada a oferecer a Ti, Deus. Nós não temos nenhum tipo de habilidade especial, nenhum tipo de dom especial. Nós não temos nada de extraordinário para oferecer a Ti, Deus. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor nos chama, assim como o Senhor chamou esses homens, o Senhor nos chama, Pai, e o Senhor nos convoca a servir a Ti, Deus. Pai, assim como o Senhor chamou esses homens e os capacitou, Pai, eu te peço que o Senhor nos capacite também. Assim como o Senhor redefiniu o propósito desses homens, Pai, eu te peço que o Senhor também nos redefina o nosso propósito. O Senhor nos dê um norte, o Senhor nos guie para que nós possamos cumprir com a Tua vontade. Ajude-nos, Pai, a responder ao Teu chamado, Pai, de maneira sincera, de maneira zelosa, que nós possamos viver os Teus propósitos, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Deus. Pai, se nós ainda temos algumas redes que nós carregamos, se nós ainda temos amores que não são resultados da Sua graça, Pai, se nós ainda temos expectativas maiores do que o Senhor na nossa vida, Pai, nos ajude a abandonar essas coisas e nos ajude a seguir a Ti, Deus. Que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito,
pela Tua graça, que nós sejamos levados pelo Senhor para anunciar a Tua mensagem, Pai, aonde quer que nós estivermos, em nossa casa, em nosso trabalho, aonde o Senhor nos conduzir, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o Kenny pela sua presença, pela mensagem. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Só passar os avisos finais na nossa agenda semanal. Então temos o encontro de oração, toda terça-feira aqui na igreja mesmo, 7h30. Também temos o pequeno grupo, acontecendo em casa, do irmão Rogério, da irmã Néia, 7h30 também. E também temos a IBD no domingo, 9h, estudando o livro de Atos. E o culto às 10h. É isso, irmãos, muito obrigado, bom dia, boa semana.